Com certeza algum de vocês já escutaram falar no cartel de Medellín, no cartel de Cali, temido Pablo Escobar da Colômbia. Mas hoje eu tô aqui para falar para vocês de um cartel do bem, Cartel de la Barrera, com 3 colombianos maravilhosos no Vasco da Gama: Carlos Cuesta, Andrés Gomes e Inestrosa. Então, vou fazer um vídeo hoje bilíngue, em português e em espanhol. Fica ligadinho aí que o Voz do Vascaíno hoje vai fazer algo diferente e falar tudo para vocês. Valeu? Buenas noches a todos los hinchas de Vasco da Gama. Ahí está el Cartel de la Barrera. Yo soy Magno de Voz do Vascaíno y acá estoy para hablar del cartel más peligroso del futebol brasileño. O trio colombiano com Carlos Cuesta, Andrés Gomes e Inestrosa, que acabou de chegar ao Brasil, vai dar o que falar nesse ano de 2026. Eu, sinceramente, estou muito ansioso para ver esses 3, uma espinha dorsal, atuando junto pelo nosso gigante da colina, e espero muito sucesso dos 3 jogando, para que no meio do ano a gente veja esse trio vascaíno jogando a Copa do Mundo pela seleção colombiana. O Carlos Cuesta, que no último jogo saiu sentindo um desconforto, deve ser preservado para o jogo de hoje contra o Boa Vista, e no seu lugar provavelmente vai jogar também a nova contratação do Vasco, o uruguaio Alan Saldívia, que, ao meu ver, ainda não deu para entender qual é a do jogador. Ele tem uma boa saída de bola e tudo mais, segundo o Diniz, alguns lances dele que eu vi também, mas como zagueiro, que é o que a gente precisa. Zagueiro. Será que ele vai render amanhã? Amanhã o Vasco deve jogar com um time alternativo, não um time reserva, mas um time bem alternativo, porque na quinta-feira o Vasco já estreia pelo Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, jogando na casa do Mirassol. E a gente sabe que a prioridade esse ano é fazer uma excelente temporada, sem passar sustos em Campeonato Brasileiro, como foi ano passado de novo, que o Vasco só conseguiu se livrar na penúltima rodada, graças à incompetência dos outros times. Senão o Vasco esse ano a gente poderia estar jogando uma Série B novamente, e a gente não quer que isso aconteça. Andrés Gomes, para mim, hoje é o jogador, depois com a saída do Ryan, mais importante do Vasco da Gama. É o jogador que mais quer jogar, que mais briga, que mais corre, tanto ofensivamente como defensivamente. Contra o Flamengo, ele era o único jogador do Vasco que conseguia marcar pressão, porque Nuno Moreira, GB e Coutinho não conseguiam acompanhar a saída de bola do Flamengo. E foi 61% de posse de bola do Flamengo no jogo e apenas 39% do Vasco. Foi um domínio completo. O Flamengo jogando o primeiro jogo da temporada, o time voltando de férias, o Flamengo finalizou do gol 32 vezes e o Vasco finalizou uma só, que a bola não foi no gol. Resumindo, o Léo Jardim fez 10 defesas, pelo menos aí, de almanaque, e o Rossi não defendeu nenhuma bola. O Inestrosa, o jogador estava praticamente fechado aqui com o futebol argentino, já com pré-contrato, com tudo. O Boca Juniors, que vai jogar Libertadores, esperando o jogador em Buenos Aires. O jogador estava com viagem marcada. De última hora, ele recebeu uma ligação do Vasco e do Fernando Diniz. Em 3 dias, o Vasco fechou uma negociação, dando tudo que prometeu para o jogador. Uma negociação que ele vinha com o Boca Juniors desde novembro do ano passado e não conseguiu fechar negócio. A imprensa argentina está louca da cabeça. O presidente Riquelme soltou nota, chorou, se esperneou, mas Inestrosa chegou no Brasil e vai assinar com o Cruz Maltino em definitivo por 4 anos.
É isso mesmo, rapaziada. O Vasco está apostando em contratos longevos. Fez aí um contrato agora de 5 anos com o Andrés Gomes, 3 anos com o Brenner, 4 anos com o Inestrosa. E a gente fica vendo que o Vasco está preocupado em ter uma base, uma espinha dorsal para os longos dos anos. Coisa que o Flamengo começou a fazer em 2019, o Palmeiras em 2020. O Palmeiras acho que começou até antes, em 2017 já vinha montando uma base de um time, e a gente está vendo o sucesso de Palmeiras e Flamengo nos últimos 8, 7 anos, pelo menos. Vem ganhando tudo, né? A gente tem como exemplo o Botafogo também de não manter a base do time. Foi campeão brasileiro e da Libertadores em 2024, o time foi todo embora, já não está mais brigando por títulos. Até o Atlético Mineiro, que é um clube aí que chegou em 3 finais importantes seguidas, mas não conseguiu ganhar, chegou em final de Copa do Brasil, final de Libertadores e final de Sul-Americana, o Atlético Mineiro tem uma base. O Scarpa, o Hulk, o goleiro, o Everson. Então, assim, você vê que o fato de você ter uma base no clube te mantém forte nas competições para você chegar mais longe possível. Ter jogador identificado com o clube, querendo ou não, o Hulk é muito identificado com o Atlético Mineiro. O Guilherme Arana também, que ficou muitos anos no clube, entendeu? Enfim, a questão de você ter uma espinha dorsal no time é muito bom. E agora, nosotros, hincha de Vasco da Gama, teniendo essa espina del cartel de la Bajera directamente de Colômbia, vai ser muito bueno para nós poder contar com esses jogadores pelo menos por 3, 4 anos mais. O Carlos Cuesta, que renovou o empréstimo com o Vasco, acho que até o meio do ano, porém o Vasco continua tendo a opção de compra. O Vasco pagou mais um pedaço por esse empréstimo e esse pedaço do empréstimo vai ser descontado lá na frente se o Vasco optar em comprar o jogador por definitivo. Eu, sinceramente, rapaziada, eu, Magno aqui do Voz do Vascaíno, estou muito empolgado com a possibilidade do cartel de la Barreira mudar o Vasco de patamar em 2026. Valeu, rapaziada! Beijão no coração de vocês. Saludo a todos los hermanos de Colômbia que nos estão vendo por lo tema de los jugadores de la selección colombiana que estão jugando em Vasco da Gama. Sejam muito bem-vindos a todos. Saludo.